Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Natureza e Prosa. Eu sou o Luiz Pedrosa e hoje a gente tem uma missão muito importante. Nós viemos visitar a clínica veterinária VetPet. E a ideia desse vídeo de hoje, pessoal, é mostrar para vocês a importância da prevenção de doenças renais em cães e gatos. E além do mais, dar uma volta pela estrutura e mostrar para vocês tudo que uma clínica hoje oferece para cuidar do seu pet. Vamos lá, né, Lola? Vamos ver. Que menina linda, gente, de laço, de fita. Bom, Joyce, a dúvida que a gente tem é que nós temos ouvido muito de outras pessoas, até mesmo na internet, sobre a prevenção de doenças renais nos pets. O que você consegue orientar a gente melhor sobre isso? Sim. Hoje existe uma preocupação muito grande com a saúde deles, de forma geral, porque a gente sabe que 1 ano de idade deles já é muito tempo. 1 ano de idade deles, eles já são adultos. Então, a vida deles, os órgãos, né, tem uma rapidez, uma velocidade de comprometimento muito grande relacionada a anos de vida do ser humano. Então, o Maio Amarelo, ele é um mês direcionado para a conscientização da prevenção, né, das doenças renais, aí, das doenças do trato urinário que comprometem tantos pets. E a outra dúvida que eu tenho, a gente trazendo a Lola, mas quando a gente fala em pets, esse problema atinge gatos também. Sim, a gente atinge gato e inclusive gatos, a parte renal é mais comprometida ainda, eles têm mais predisposição a problemas renais do que os cães. Então, o Maio Amarelo, ele é um mês direcionado aí para prevenção, né, e controle dessas doenças, porque a gente quer dar uma qualidade de vida e uma longevidade a esses pets, para eles viverem mais tempo, uma qualidade melhor aí de vida, né? Bacana. Então, já inteirado disso tudo, qual que é o próximo passo com a Lola agora? Sim, a Lola, ela tem 5 anos de idade, então ela já é uma adulta passando de um adulto para um adulto senil. A partir de 7 anos, a gente já considera esse paciente senil. Senil sim, né? Um adulto já entrando numa fase senil. Então, a gente precisa, no caso, né, focando nesse Maio Amarelo, a gente faz uma avaliação completa do animal e aí, no caso da idade dela, a gente sugere exames que são feitos para ter uma melhor condição de avaliação aí desse sistema, desse rim, bexiga, ureteres e uretra. No caso, a gente vai coletar o sangue dela e nós vamos fazer uma análise da função do rim. Pelo exame de sangue, eu consigo classificar a função, se o rim está filtrando como ele deveria filtrar o sangue, no caso da Lola. São 3 parâmetros hoje que a gente utiliza. A ureia, a creatinina, que é um exame bioquímico normal, e eles, a partir de 75% de comprometimento renal, é que a ureia e a creatinina começa a subir no sangue, né? Então, significa que quando essa ureia e essa creatinina já está alta, o comprometimento renal já está muito avançado. A gente já tem mais de 70% de comprometimento. Então, foi feito, né, um exame, a gente chama de sDNA. Ele é um parâmetro que a gente consegue avaliar essa função muito precoce. Com 25% de comprometimento renal, eu consigo avaliar com esse sDNA. A partir de 25% comprometeu o rim dela, o sDNA já vai começar a titular, ele já vai começar a aumentar o valor dele, me mostrando que existe um problema ali, precoce, mas existe. Então, hoje a gente faz, para um check-up mesmo, a gente faz esse primeiro parâmetro, o sDNA e o bioquímico e o hemograma, para a gente ver o geral do animal. E depois a gente parte para exames de imagem, que aí seria para ver a morfologia do rim. A
a morfologia da bexiga, dos ureteres, da uretra, porque aí com isso a gente consegue estadiar a doença. Eu sei que a função está prejudicada, mas o quanto essa função está prejudicada, eu consigo ver em imagem. Então a gente faz ultrassom, a gente faz raio-x, a gente faz tomografias, para a gente conseguir estadiar a doença. Se ela é um paciente renal agudo, se ela é um paciente renal crônico. Isso tudo a gente consegue fazer aqui na VetPet, inclusive com a máxima velocidade hoje possível. Eu consigo te dar todos esses resultados dentro de um dia. Inclusive no ultrassom, na hora que a gente for fazer ultrassom, a gente também coleta a urina de uma forma que a urina não seja comprometida ali pelas bactérias da uretra. E aí a urinálise também é um exame que a gente faz para ver a qualidade da urina dela. E também tem muitas informações aí que a gente tira da urina para poder estadiar esse paciente, para a gente realmente ver que ponto que ela está, se ela tem algum problema ou não. É importante na consulta a gente avaliar a parte cardíaca também, porque o coração e o rim, eles andam juntos. Então, por exemplo, um problema cardíaco pode levar a um problema renal e vice-versa. Então, a gente tem que avaliar o rim e avaliar muito de perto esse sistema circulatório dela também. Então a gente vai auscultar, a gente vai aferir pressão dela, para a gente ver como que está o cardíaco, para a gente ter uma certeza aí que não tem nenhum problema que possa comprometer esse rim também. Bonita. Deixa a Joyce ver. Deixa a Joyce escutar esse coração. Ó, vamos fechar um pouquinho. Cheiro de uau. Que isso, gente, na minha pata? O que vocês estão fazendo? Geladinho, tá bom. Nossa, credo, que gelado. Que gelado. Pega o álcool, a garrafinha de álcool. Tá dando pra sentir? Uhum. Não tô vendo ela. A carinha dela não é. Dá uma bombeada aí, Tô dando aqui embaixo. E você vê que não é dor, é porque ela não gosta que segura ela. Não tá nem aí. Eu imprimi, mas a gente tem como avaliar pela tela. Então vamos ver aqui a questão do hemograma. O hemograma, a gente tem vários fatores que são analisados, vários tipos de células que são avaliados aí para ver como que está o animal de uma forma geral. Então a gente tem o primeiro quadrante, que ele vai me falar sobre células vermelhas, que aí está relacionado aí, se tivesse baixo, estaria relacionado com anemias, e aí a gente consegue, através de outros parâmetros, avaliar se é uma anemia regenerativa, se é uma anemia que o próprio corpo do animal vai conseguir melhorar a situação, conseguir produzir células suficientes, né? No caso da Lola, não, tá tudo dentro do padrão normal, mas caso ela apresentasse uma anemia
uma insuficiência renal, por exemplo, leva a anemias, porque o rim ele produz uma substância que estimula a medula a produzir células vermelhas. Então, quando a gente tem uma doença renal crônica, a chance do animal ter anemia crônica também é muito grande. Então, aqui no caso da Lola não, mas caso ela tivesse uma anemia, a gente iria avaliar qual tipo de anemia para usar a medicação certa. Ferropriva, várias outras, né? Para a gente usar a medicação certa para intervir nessa condição dela. No caso de células brancas, que são soldadinhos do corpo, né? Que são os leucócitos aí. No caso da Lola também, tudo dentro do padrão normal, que é o ideal, né? Mas caso tivesse alterações para menos ou para mais, a gente iria avaliar através desses parâmetros qual tipo de infecção, se poderia ser uma doença infecto-contagiosa, se poderia ser apenas um processo inflamatório. Isso tudo o hemograma dá pra gente. Ele me direciona, ele não fala qual a doença, mas ele me direciona para eu poder focar naquele ponto e descobrir o diagnóstico mais fácil. Inclusive ele vem aqui a quantidade de plaquetas, que seriam as células de coagulação do sangue. No caso da Lola, excelente, dentro do padrão esperado. Caso o animal tenha uma plaqueta muito baixa, né, algumas doenças, por exemplo, doença do carrapato, que é muito comum na região, a plaqueta dá baixa e são células de coagulação do sangue. Então, significa que o animal pode apresentar algum tipo de hemorragia aí. Inclusive, quando a gente vai fazer cirurgias, serve como um padrão também de risco cirúrgico, porque se o animal tiver com plaqueta baixa, a gente corre um risco maior de ter hemorragias aí durante o procedimento cirúrgico. E a parte que a gente fez da Lola, no caso, bioquímico, que seriam avaliar aí funções, enzimas, né, que estão no corpo, para a gente avaliar funções dos órgãos, né. Aqui seria a glicemia dela, tá normal, dentro do padrão esperado. O SDMA, que é o exame que a gente fez, que é muito específico para avaliar a função renal. No caso, a gente tem valor de referência de 0 a 14. No caso da Lola, deu 9, ela está dentro do padrão normal. Então, significa que ela não tem nem 25% do rim dela comprometido. O rim dela está em perfeitas condições de função, né, do órgão. E depois vem a ureia e a creatinina, que são outros parâmetros, né, que a gente avalia a função renal também. Depois vem as enzimas, né, que a gente avalia o fígado, né, a ALT e a ALKP são relacionadas ao fígado. E aqui no meio a gente tem as proteínas totais, né, do sangue, principalmente a albumina e globulina. A relação das duas indica normalmente alguma doença infecciosa, quando, né, essa alteração existe, né? No caso da Lola, tudo normal, mas ela me direciona para uma doença infecto-contagiosa, chama atenção para a gente fazer uma pesquisa melhor aí. Então, o exame da Lola está perfeito. O gráfico aqui me demonstra um animal completamente saudável. A parte de ultrassonografia, ela complementa o estadiamento da doença renal, seja ela aguda ou crônica, na medida em que a gente consegue ver a morfologia e a arquitetura do sistema renal, incluindo aí desde o rim propriamente, conforme o sistema coletor e a bexiga urinária também. O exame de ultrassom é um exame simples, rápido e dinâmico, então ele traz informações ao vivo daquela situação, daquela vascularização do rim. Então a gente vai passar para um procedimento aqui que também auxilia no estadiamento de doença renal, que é a coleta de urina. Essa coleta de urina a gente faz guiado por ultrassom, é um procedimento que a gente chama de cistocentese, para posterior urinálise. Ela é guiada por ultrassom, é uma punção, porque ela evita contaminações do canal de uretra ou da própria vagina. Vamos lá. Vou procurar não, só vou. Mas tenta tirar o... Aí corta
você toda pega, hora. você pega a tela do ultrassom também. Que aí Aí pode pegar a tela. Peraí, Lulu. Sem mover, Titi. Sem mover, Titi. Isso. Deu? É a mordendo meu dedo. Viu? Tá. O ovário dela aqui, né? Ela deu CI recente ou ela vai entrar no CI já já? Ela vai entrar, porque ela ainda não entrou, Luciana. Ela tá pra entrar, então. O ovário tá bonitinho. Deixa eu melhorar a imagem aqui, vai ficar bonitinho. Vou pegar as corizações. Mas ela é pequenininha, mas porque ela é pequenininha. 3 quilos. Ela é jovenzinha, né? 5 anos. As especificidades do exame renal em felinos e caninos, existem algumas diferenças anatômicas e morfológicas que devem ser levadas em conta também na avaliação. Isso sempre o profissional capacitado, seja ele em diagnóstico por imagem geral, ele está apto para avaliar essas diferenças anatômicas, tanto em felinos quanto em caninos. E a Lua, como que ela tá? O perfil renal da Lola na análise morfológica está tudo preservado, tanto a arquitetura quanto a morfologia renal. Na ultrassonografia a gente descarta também outras doenças concorrentes, seja a presença de cálculo, seja a presença de infartos renais ou de cistites. Então a gente consegue uma avaliação panorâmica do sistema renal por completo, assim como nos felinos também. Então muitas das vezes o resultado do diagnóstico por imagem, seja na ultrassonografia, seja na radiologia ou seja na tomografia, ele vai descartar ou fazer o estadiamento daquele grau de doença renal. A minha formação é veterinária, tenho especialização e docência em diagnóstico por imagem geral, então aqui na VetPet você conta com especialistas em cada área e multi-espécies também, desde felinos, caninos e animais silvestres também. A gente tem atendimento específico para animais silvestres, que por incrível que pareça tem muito problema urinário também, principalmente os lagomorfos e coelhos em geral. Bom, pessoal, como a essa altura os exames da Lola tiveram bons resultados, não foi preciso avançar para novos exames. Mas se fosse o caso, eu estou aqui com a Joyce e com o Lucas, eles vão mostrar para a gente quais seriam os próximos procedimentos. Bom, como os exames da Lola, tanto bioquímicos quanto de exame de imagem de ultrassonografia deram normais, a gente conta também com outras possibilidades de exames e modalidades de imagem para outras alterações. Bom, então aqui é a sala de radiologia digital. A gente conta com um aparelho de diagnóstico computadorizado e radiografias digitais. Aqui na tela eu tenho um exame já aberto demonstrando uma alteração muito comum também nos pequenos animais, que são cálculos na bexiga urinária. Então a gente consegue manipular essa imagem e hoje é tudo digital e transformado em pixels e transferência de imagens médicas. Então aqui demonstra alguns cálculos na bexiga urinária. Como eu disse, esse exame ele pode ser complementado tanto na ultrassonografia quanto na radiologia digital. E mais ainda quando a gente avança para a tomografia computadorizada. Então aqui também a gente conta com um aparelho de tomografia computadorizada
em pacientes que exigem um diagnóstico mais preciso ou às vezes um planejamento cirúrgico mais específico. Então aqui eu tenho um exame de urografia excretora, demonstrando contraste no rim direito e no rim esquerdo. Então é um exame que traz maiores informações quanto à dimensão e quanto à espessura e quanto ao planejamento cirúrgico de uma doença renal ou de um tumor renal ou de uma anomalia em ureter. Aqui propriamente a sala de tomografia. Então a gente conta com um aparelho multi-slice. É um aparelho multi-slice que permite fazer escaneamentos do abdômen, da função renal, da inserção do ureter muito rápido. Então exige menos tempo anestésico do paciente, da conduta, e imagens milimétricas, fazendo com que o melhor tratamento seja o diagnóstico mais correto. Bom, Joyce, você me chamou a atenção ali sobre uma questão. Caso haja alguma alteração na tomografia e também haja necessidade de uma cirurgia, esse é o momento de maior risco, certo? O que você pode contar para a gente de todo esse processo e por que envolve maior risco nesse momento? Sim, a parte de cirurgia é uma parte que envolve realmente riscos, né, aí pro animal, principalmente pelo fato da anestesia. Hoje existe um medo muito grande da parte dos tutores aí em relação à anestesia. É uma pergunta que todo mundo faz. Mas vai precisar de anestesia para fazer tal procedimento? Sim, mas na VetPet hoje a gente conta com especialistas, a gente tem anestesistas e cirurgiões que tem uma gama aí de conhecimento, né, cursos no dia a dia, e aí a gente conta com especialistas nessas áreas e equipamentos que trazem uma maior segurança aí, tanto no protocolo anestésico, quanto na monitoração da anestesia, no plano anestésico, no pós-cirúrgico. Os aparelhos são de alta qualidade, os monitores monitoram todos os parâmetros vitais aí do animal durante todo o procedimento. No pós-cirúrgico a gente tem uma sala de recuperação que o pessoal fica todo envolvido ali até que esse animal realmente saia desse risco, e depois ele vai para a parte de internação, que aí ele fica internado durante aí uma recuperação que vai variar de acordo com cada caso e até receber a alta para continuar tratamentos orais em casa ou realmente uma alta para ir para casa sem medicações mesmo. Então hoje aqui na VetPet a gente pode dizer, resumindo, que os riscos que a gente corre são menores, porque a gente faz todo um processo do risco cirúrgico, que são os exames, dos aparelhos que a gente usa, que são de última geração, e dos profissionais que são altamente capacitados. Hoje o check-up, essa avaliação precoce, ela é muito importante. Então, se você gosta, né, do seu pet, né, se você ama seu cachorrinho, seu gatinho, estamos aqui o tempo todo para dar esse conforto, esse suporte. O que precisar, a VetPet está aqui 24 horas por dia. Nós temos 10 veterinários na unidade de Lavras para atender e fazer esse trabalho aí para deixar vocês satisfeitos, né, claro, com a qualidade, e ela saudável. Então, anualmente a gente indica esse retorno para esses exames de check-up aí, e espero que fique tudo bem para vocês e que essa moça viva muito feliz, muito saudável por muito tempo com vocês. Então, Joyce, obrigado mais uma vez, agradeço a toda a sua equipe, parabéns pelo trabalho. Bom, pessoal, uma coisa que me chamou a atenção é que eu também fiz um check-up. E quando eu fiz esse check-up, todo o meu processo demorou uma semana. E é incrível que o da Lula aqui, toda essa experiência durou apenas uma hora. Então, além desses profissionais super capacitados, a clínica conta com tecnologia de ponta, que me despertou a curiosidade de conhecer cada cantinho desse lugar.
Bom, pessoal, e essa foi a nossa visita à Clínica Veterinária VetPet. Lembrando que o pessoal aqui funciona 24 horas por dia. Então, se você precisar de cuidados com o seu pet, esse é o lugar certo. Para você que chegou até aqui, muito obrigado mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha. Mostre esse vídeo para alguém, quem sabe faça sentido para essa pessoa também e ela venha fazer parte dessa nossa comunidade.